Olá, minasan, konnichiwa. Eu sou o Felipe Sensei e hoje eu vou falar sobre as matérias da escola lá no Japão. Então, se você tem interesse de saber quais os nomes das matérias lá no Japão, então fique até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá, minasan! Então hoje nós vamos falar sobre as matérias da escola em japonês. Eu já falei sobre a matéria do Kokugo, que é a língua nacional do Japão, ou seja, o japonês. Então se você não viu ainda esse vídeo, corre lá dar uma assistida. Então a primeira matéria, Kokugo. A segunda matéria é o Sansu. Sansu. Sansu significa matemática. Porém, na escola do ensino fundamental 2 e no ensino médio, nós não chamamos mais de sansu, nós chamamos de sugaku. Sugaku. E aí nós temos sugaku 1, 2, 3 e também nós temos o ABC. 1, 2, 3, ABC. Então, basicamente, são 6 matérias de matemática. Como que a gente vai estudar isso? Geralmente, o sugaku 1A a gente estuda no primeiro ano. Sugaku 2B nós estudamos no segundo ano. Já o Sugaku 3C, né? Não é todo mundo que estuda. Esse aqui é mais quem vai fazer faculdade de exatas que vai fazer essa matéria. Então eu, por exemplo, que fiz faculdade de humanas, não estudei. Eu foquei mais no Sugaku 2B. Então, dependendo do que você for estudar na faculdade, você vai direcionando as suas matérias no ensino médio também. E aí depois nós temos Shakai. Shakai, que seria os estudos sociais. Daí no ensino médio ele é dividido ainda. Nós temos o Gendai Shakai, que seria os estudos sociais atualmente. E nós temos o Sekaishi, que é a história mundial. Eu estudei 3 anos do meu ensino médio de Sekaishi, porém só teve uma citação da história do Brasil. É uma pena. Em compensação, eu estudei muito da história da China, da Coreia, Mongólia, foi muito legal também. E aí, nós temos uma matéria só de Nihonshi, que é a história do Japão. Eu estudei muito pouco isso daqui, eu não estudei essa matéria, eu estudei mais Sekaishi. Basicamente, os alunos lá escolhem Sekaishi ou Nihonshi, história mundial ou história do Japão, se ele tem mais afinidade em memorizar katakana ou kanji. Porque Nihonshi, a história do Japão, todos os nomes, obviamente, é em kanji. E é um pouco difícil, não é uma leitura assim óbvia, às vezes ele muda um pouco, então é um pouquinho difícil de decorar. E aí dentro dos estudos sociais nós temos mais uma matéria que não é toda a escola que tem, que é o Seiji Keizai. Seiji Keizai, que é basicamente política e economia. É um punhado ali, né? Não é bastante, é um pouquinho só que estuda isso. E aí nós temos também Chiri, que é geografia. E por último, só algumas escolas que têm essa matéria, que é o Rinri, que seria ética. Filosofia também entra nessa parte aqui. Os pensamentos, né, dos grandes filósofos, né, também entra nessa matéria aqui. E aí agora a gente vai pular para a matéria Rika. Rika em japonês é ciência como um todo. E quando a gente entra no ensino médio, né, que eu falei para vocês que a gente vai direcionando os nossos estudos de acordo com a faculdade que você vai estudar, daí a gente também vai direcionando as matérias de ciências. Por exemplo, nós temos Seibutsu. Seibutsu é biologia. Eu estudei os 3 anos biologia. E aí depois nós temos Butsuri. Butsuri seria física. Eu estudei bem pouco física, eu estudei física só na matéria de ciências como um todo, não estudei coisinha por coisinha, teoria por teoria. E aí depois nós temos Kagaku, que é química. E algumas escolas têm a matéria que chama Chigaku. Chigaku, se vocês forem analisar o kanji aqui, Chi é do kanji Chikyu, do planeta Terra. Então seria ciências da Terra, por exemplo, as placas tectônicas, né, a lava, sobre esses estudos aqui. É bem interessante, eu não cheguei a estudar, mas eu me interessaria em estudar também. É um pouquinho diferente da geografia, né, isso aqui envolve mais a parte de ciências, né.
Agora eu vou falar algumas matérias um pouquinho diferentes em japonês. Nós não vemos aqui com frequência no Brasil, que seria, por exemplo, kateika. Kateika. Essa matéria aqui, nós podemos falar que é economia doméstica, porque a gente aprende noções de costura, cozinha e tudo que envolve tarefas domésticas. Então, ele tá tudo nessa matéria aqui. É bem legal. Existe uma oficina de costura, tem uma cozinha para os alunos preparar comidas fáceis, né? Não tão elaboradas assim. E é uma matéria obrigatória no ensino fundamental e no ensino médio. Até o primeiro ano do ensino médio você tem que fazer essa matéria. Existe escola que você pode fazer um pouco mais, né, dessas matérias aqui. Quando a gente tinha aula prática de culinária, a gente mesmo fazia comida e comia depois. A gente não comia merenda, era bem legal. E aí depois nós temos a matéria Gijutsu. Gijutsu, no pé da letra, poderia significar tecnologia, pode significar também habilidade, né, com alguma habilidade, mas na prática seria tipo uma marcenaria, você fazer móveis. Eu lembro que nessa matéria eu fiz um abajur sozinho, né? O professor dava os fios, ele ensinava como que tinha que ser feito, né? Mas eu que montava tudo, foi bem legal, você tem essa noção também. Esse aqui foi no ensino fundamental, no ensino médio não tinha mais essa matéria. E aí nós temos a matéria Joho, que é computação ou informática também. Tem a aula prática, né, de informática, de computação, mas também tem algumas teorias, né, da computação, da informática, o que é, o que não é. É bem legal, bem interessante. Provavelmente agora com essa tecnologia, né, que a gente está vivendo, né, inovadora, pode ser que aumente mais ainda a carga horária desses estudos aqui. E aí depois nós temos a matéria Hoken. Eu conversei com alguns amigos aqui no Brasil, parece que aqui no Brasil não tem essa matéria. Seria basicamente as ciências da saúde. O que faz? Né? Ensinar sobre doenças, quando você se machucar, qual é mais ou menos o tratamento, né, que você tem que fazer, e também a teoria dos esportes, como que funciona, né, o esporte, né, a teoria disso tudo aqui. Então é bem interessante. E aí também, junto com isso, nós temos a matéria Taiku, que seria a educação física. Esse aqui é a educação física na prática. Eu lembro que no Japão, na aula de educação física, eu tinha tênis, eu tinha futebol, eu tinha piscina, tinha meia maratona não, alguns quilômetros, né, porque não dá para fazer meia maratona, né? Mas era bem interessante, você fazia vários esportes, porque a escola do Japão tem toda essa estrutura, tem a piscina, tem um campo de futebol, de beisebol, tem um ginásio para você fazer basquete, vôlei, então é bem legal. E tinha uma vez que eu podia escolher entre judô e kendo, e na ocasião eu acabei fazendo kendo, coloca toda aquela roupa ali e pega uma espada de madeira, né, de bambu e pratica ali. Era bem legal, bem interessante. E aí depois nós temos a matéria Geijutsu, que é de artes. Mas essas artes não é só as belas artes, né, de pintar e esculpir. Dentro da arte nós temos as seguintes matérias: Bijutsu, que é as belas artes, né, você pintar um quadro, esculpir ali, né? Mas nós também temos Ongaku, que é música. Eu lembro que tinha uma sala de música, tinha um gran piano ali, daí a professora tocava, daí a gente tinha que cantar, eu toquei guitarra, toquei shamisen também, então a gente faz várias coisas nessa aula. É bem interessante, é bem legal. E aí depois nós temos Shodo. Shodo seria a caligrafia, né, em pincel, em japonês, né? Não são todas as escolas que têm esta matéria, mas ele está dentro do currículo também. Então é bem interessante. Eu não tive a oportunidade de fazer isso, mas eu fiz ongaku, né, a música. É bem interessante, foi bem legal. E por último, e não menos importante, nós temos a matéria Gaikokugo. Gaikokugo é língua estrangeira. Na maioria das escolas é ensinado eigo, ou seja, inglês. Mas tem escola que ensina chinês, coreano, espanhol, francês também. Em algumas faculdades precisa fazer essas matérias para ingressar na faculdade, mas nem todas precisam dessa matéria. Basicamente todas precisam de inglês, então o pessoal acaba optando sempre por inglês. Então, meninas, hoje nós falamos sobre as matérias, né,
como é chamado lá no Japão. Se na escola que você estuda aqui no Brasil ou aí no Japão, né, tiver algumas outras matérias que eu não falei, deixa aqui no comentário que eu vou dar uma olhadinha e vou ver se eu estudei ou não essa matéria, tá bom, minasan? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui no comentário, deixe seu like e se inscreva no canal para vocês terem mais vídeos como este aqui. Se você quer aprender japonês, inglês ou espanhol, mande um e-mail para contato@miraidiomas.com. Nós teremos o grande prazer em respondê-los. Vejo vocês no próximo vídeo, minasan. Até lá! Bye bye!